Olá, meus amigos, graça e paz. Boa tarde a todos. Que Deus venha abençoar o seu dia grandemente. Que Deus esteja no controle de todas as suas tomadas de decisões. Irmãos, nessa tarde nós vamos falar de, de algo maravilhoso que Deus fez, que foi o livramento do povo do momento do tempo de escravidão que eles estavam no Egito. E por que que Deus fez isso? Por que que Deus livrou o seu povo daquele momento de escravidão? Por que que Deus tirou o seu povo dali e levou eles para uma terra prometida? Amém? Vamos lá então. No livro de Êxodo, nós percebemos em toda a história, em toda a narrativa da história, que Deus ele sempre tinha um propósito. Em Gênesis, após a queda do homem, Deus já tinha um propósito de salvação para o homem. Na verdade, Deus não queria que o homem pecasse. Deus não tinha intenção de que o homem pecasse e depois elaborar um projeto para a salvação do homem. A intenção de Deus era que o homem vivesse no jardim com ele, tendo um relacionamento com Deus. Em toda a viração do dia, Deus ia lá para conversar com o homem, para estar com o homem e sua esposa também, que a mulher também estava ali junto com Adão. Por isso que Deus criou todo o jardim e deu de presente ao homem, para que o homem cuidasse do jardim e mantesse o jardim. Mas o homem escolheu o pecado. O homem escolheu realizar os desejos da sua própria carne, aquilo que ele realmente queria, abandonando os decretos de Deus, abandonando aquilo que Deus havia instituído para o homem e a sua esposa. Então, em Gênesis, nós vemos a narrativa da queda do homem, a narrativa da criação do homem, a narrativa da criação do universo e do planeta Terra e também do Jardim do Éden. No livro de Êxodo, Deus escolhe um homem chamado Abrão e ali Deus institui o seu povo. Deus separa aquele homem, aquele povo para ser chamado povo dele. O povo meu, o meu povo que eu separei e instituí como santos sacerdotes. Pessoas que teriam livre acesso à presença de Deus novamente, que era algo que o homem tinha no Jardim do Éden. Então Deus, a partir daí, começa a trabalhar no homem para que o homem comece a abandonar o pecado e buscar a presença de Deus e estar com Deus novamente. Aí chegamos ao livro de Êxodo. No livro de Êxodo é toda a narrativa da história do povo de Israel. Eles foram para lá, para o Egito. Eles não foram em escravidão, eles não foram para lá subjugados, eles foram para lá para viver lá enquanto Josué governava o Egito. Após a morte deles, eles vieram, levantou-se outro faraó, outro governador do Egito e veio a escravizar o povo. Então eles viveram ali um grande período na sua história, na sua vida, de escravidão, de servidão a uma pessoa que se intitulava o Deus vivo na terra. Então as pessoas adoravam o faraó, faziam tudo o que o faraó desejava, tudo o que o faraó queria, e ele mesmo, de faraó, se intitulava como Deus. Ele falava que ele era o próprio Deus. E na terra do Egito era uma terra onde se cultuava muitos deuses, havia muita adoração a ídolos, e aquilo tudo que Deus não deseja para o seu povo. E mesmo assim, o povo estando ali em servidão, em escravidão, eles não esqueceram de Deus. Porque o povo vem aclamar, clama a Deus por salvação, por remissão, e Deus ouve o chamado deles. E para que Deus realmente tirasse o povo dali, Deus já começa a trabalhar na vida dos hebreus. E o faraó, sabendo, percebendo esse trabalho de Deus, começa a sacrificar os meninos, manda matar os meninos, fala para as parteiras matarem todo recém-nascido que seja homem. Mas as parteiras, sendo tementes a Deus, pessoas que conheciam a Deus, não fazem o que Faraó pede. Elas realmente deixam que os meninos ainda sobrevivam. Novamente, Faraó ainda dá outra ordem, acaba pedindo para soldados matarem, para as parteiras matarem as crianças, os homens, principalmente os homens, porque já existia uma profecia de que surgiria um Salvador, e esse Salvador viria salvar o seu povo.
viria para tirar o seu povo de um momento de escravidão, de um momento de servidão e levá-los para uma terra prometida, para uma terra onde eles teriam liberdade e experimentariam tudo aquilo que a terra realmente tem para experimentar e tudo aquilo que o Salvador deles poderia dar para eles. E trazendo isso para os nossos dias, para a nossa vida cristã, trazendo uma aplicação para os nossos dias, quando aceitamos a Cristo, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, da mesma forma nós também somos resgatados de um momento de uma servidão, de escravidão ao pecado. Nós vivíamos em escravidão, nós vivíamos servindo ao pecado antes de conhecer a Cristo, e após conhecermos a Cristo, temos essa liberdade e essa opção de aceitá-lo e experimentar a liberdade em Cristo. E sabendo que ele vai voltar e vai nos levar para uma terra prometida, para morar com ele nos céus, para experimentar com ele da glória, para estar com ele ali e adorando ele, chamando Santo, 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 reconhecendo ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. O único que realmente é digno de toda adoração, o único que é digno de toda a honra. Então é isso, trazendo para os nossos dias, quando aceitamos a Cristo, quando uma pessoa ela aceita a Cristo, ela também é liberta desse período de escravidão. Ela é retirada de um estado de escravidão ao pecado e é levada por Cristo a experimentar a liberdade em Cristo. E isso só é a partir do momento quando conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós só somos livres do pecado, de todo aquele cativeiro, quando conhecemos a verdade, quando conhecemos a Cristo verdadeiramente. E deixamos o seu Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Então, o nascimento de Moisés, ele nasceu dentro de um povo que tinha uma promessa de liberdade e estava cerceado dessa liberdade, estava vivendo em um momento de escravidão, estava vivendo escravizado por alguém que se intitulava Deus. E esse faraó era muito cruel, porque mandar matar crianças recém-nascidas tem que ser uma pessoa muito cruel. Tem que ser uma pessoa que ela não respeita a vida. Tem que ser uma pessoa que ela não tem amor nenhum tipo de compaixão pela vida, pelo bem maior que Deus tem nos dado, que é a vida, que é o privilégio de viver aqui na Terra, ainda nesse corpo físico. Mas a única pessoa que tem o direito de tirar a vida é somente Deus. Foi Ele quem deu, é Ele que é o dono, então Ele faz aquilo que realmente é melhor para nós. Se formos momentos de sermos retirados deste mundo, é Deus quem sabe a hora certa, o momento certo e da forma com que Ele deseja, da forma certa. Amém, irmãos? Então, Moisés nasceu neste momento, neste período de escravidão, de servidão, e ele cresceu ali. O Egito, na época de Moisés, ele era um lugar onde tinha as melhores escolas, as melhores faculdades, e eram povos muito instruídos em conhecimento. E isso, Deus usaria depois, todo esse conhecimento que Moisés aprendeu, que Moisés teve ali no Egito, para ele legislar o povo, para ele organizar o povo, para ele fazer com que todas as coisas que o povo precisasse acontecesse de forma organizada. Até o seu sogro vai até Moisés também, dá alguns conselhos a ele. E Moisés, falando já do sogro de Moisés, então Moisés, ele foge do Egito após ele ver um irmão dele. Vamos dizer assim, um irmão porque ele era um hebreu, a pessoa que estava apanhando também era um hebreu. E ao ver isso, Moisés toma aquela dor, ele sente a dor daquela pessoa e acaba matando um egípcio. Ao matar um egípcio, ele esconde o corpo dessa pessoa na areia, mas logo depois Faraó acaba descobrindo o que ele fez. E por causa disso, por medo de ser preso e também ser morto, Moisés acaba fugindo do Egito. E ele vai para uma outra terra, para um outro lugar, onde ele conhece a sua esposa, o seu sogro, e ali ele passa a viver. E ali ele começa realmente a ter um relacionamento com Deus. Ele começa realmente a conhecer Deus de verdade e que ele experimenta algo maravilhoso. Eu digo que é algo maravilhoso porque você vê uma sarça pegar fogo
e ela não se consumir é algo extraordinário, é só algo que Deus realmente pode fazer. E ele viu isso. E toda a vida de Moisés, ela é marcada por um relacionamento profundo com Deus. Ele conhece a Deus, ele começa a descobrir quem é Deus, e ele realmente vai descobrindo Deus e vai se aprofundando neste relacionamento com Deus. E ele sempre, toda vez que ele tem um relacionamento com Deus, quando ele vai conversar com Deus, ele traz algo para o povo. Ele traz algo para a vida do povo, para acrescentar na vida do povo. Então o povo nunca ficava sem uma palavra de Deus, sem uma exortação, sem uma palavra de ânimo, porque Moisés sempre trazia isso para o povo. Amém, irmãos? Então Moisés, ele teve essa oportunidade de obter conhecimentos, de estar nas melhores escolas da sua época, nas melhores faculdades, mas ele não usaria isso ali no trono. Eu também acredito que ele não chegaria a se sentar no trono, porque ele não era um filho legítimo de Faraó. Ele era um adotado. Então ele poderia trabalhar em outros lugares se Deus não tivesse escrito a história de Moisés, como escreveu. E logo depois, Moisés, depois que ele vai, casa-se com a sua esposa, conhece o seu sogro, já tem um relacionamento com Deus, Deus o envia para o Egito para salvar o seu povo, para retirar o povo do Egito. E da mesma forma, na nossa vida hoje, na nossa vida cotidiana, nós temos o exemplo de Cristo. Cristo, ele saiu do reinado dele, do reinado celestial, ele abriu mão do trono, ele abriu mão dos seus direitos, que era como filho primogênito de Deus, e ele veio para a terra. Ele veio para um lugar onde habitava o pecado, um lugar para onde realmente estava dominado pelo pecado, e ele veio para trazer salvação. Ele veio para trazer esperança, ele veio com uma mensagem, com as boas novas, para nos dar um motivo para viver com alegria, sabendo que somente ele realmente poderia nos dar a salvação e nos levar para um lugar completamente bom e muito melhor do que é aqui hoje na Terra. Nós hoje vemos pessoas experimentando de muitos prazeres na Terra, prazeres sexuais, prazeres financeiros, pessoas que são extremamente ricas ou pessoas que também não são muito ricas, mas vivem experimentando os pequenos prazeres, vai para uma festa, vai para um bar, sai com vários tipos de mulheres. Isso são pequenos prazeres que a vida sem Cristo proporciona, mas isso não leva para o céu. Isso não vai levar para a salvação. Uma pessoa que pratica isso, ela pode falar que ela é feliz, mas verdadeiramente ela sabe do seu íntimo que ela não é feliz, que ela não tem a felicidade, que ela não se sente feliz. Agora você passa a conversar com uma pessoa que é cristã, ela pode não ter muitas coisas, mas ela realmente é feliz. Você vê no semblante dela, no falar dela, que ela é uma pessoa feliz, que ela é uma pessoa que realmente tem a felicidade, que ela sabe qual vai ser o resultado final da vida dela quando ela morrer. Que ela vai para a glória, que ela vai estar com Deus. Mas para chegar lá, nós temos que ir uma caminhada. Assim como o povo teve uma caminhada no deserto, nós também temos a nossa caminhada. E assim como o povo pecou no deserto e aqueles mais antigos não entraram na terra prometida, assim também pode acontecer conosco. Nós podemos experimentar os milagres de Deus, nós podemos ver Deus realizar maravilhas no nosso meio, em volta de nós, até mesmo na nossa própria vida, mas chegar no final da nossa vida nós não experimentarmos a salvação. Porque realmente não nos entregamos verdadeiramente a Deus. Não deixamos Deus trabalhar de verdade na nossa vida. Então fala assim, perder a salvação. Eu acredito que nós realmente podemos perder a nossa salvação. Porque, ao exemplo do povo, quando eles saem do Egito, a promessa era que eles sairiam do mundo de escravidão, de um mundo de servidão, e iria para uma terra prometida. Algo que Deus havia dado e preparado para dar para eles. E a maioria daquelas pessoas mais velhas não entraram na terra. Só entraram a nova geração, os mais novos.
Por quê? Porque eles pecaram, eles murmuraram contra Deus, eles amaldiçoaram tudo aquilo que Deus havia dado para eles. Eles falavam que Deus havia tirado eles do Egito somente para morrer de fome no deserto, que Deus havia tirado eles do Egito para morrer de sede no deserto, que no Egito eles tinham sopa de pepino, de cebola, então, que eles tinham carne. E nós vemos que Deus, ele deu muitas coisas, realizou milagres grandemente no meio do povo. Como, por exemplo, quando Deus deu o maná para eles, o maná que desceu dos céus. Era algo de Deus, era algo que Deus tinha preparado para entregar para o povo, para o seu povo. E o povo acaba recusando, não faz exatamente como Deus havia ordenado para que eles fizessem. Deus tinha falado para eles, peguem somente o suficiente para você e a sua família. E não guardem para o outro dia. E muitas pessoas começaram a pegar demais, começou a guardar para o outro dia. E isso o maná amanhecia apodrecido, cheio de bicho. E da mesma forma também, quando o povo murmura, reclama que não tinha carne, Deus manda codornilhas para eles. Manda codornas para eles, Deus dá carne para eles. E o povo chega a comer tanto. Tem uma tradução que, se não me engano, é a Nova Linguagem, a tradução NTLH, que fala que o povo comeu até sair pelo nariz. Então, olha só a forma com que o povo estava. O povo não se dignou a agradecer a Deus pelo aquilo que ele havia dado para eles. E eles cometeram até o pecado de gula e de insatisfação com Deus. Porque, tem isso aqui, eu vou comer isso aqui agora, porque depois não vai ter mais. Talvez não acreditando na providência de Deus, na providência divina. E nós hoje, no momento em que estamos vivendo, é difícil? O momento é complicado? Muita gente correndo atrás de emprego, muita gente sem dinheiro, muita gente vivendo em uma situação complicada, mas temos que realmente crer e acreditar em Deus, que Ele é o único que vai prover a subsistência para nós, é o único que vai realmente nos dar o socorro. É olhar para os montes e realmente acreditar que de lá virá o nosso socorro e depositar a nossa confiança realmente em Deus, deixando Ele trabalhar na nossa vida. Amém, irmãos? E não fazermos assim como o povo fez no deserto. Porque Deus tirou o povo da escravidão, Deus também nos tirou da escravidão. Deus prometeu a vida eterna, uma promessa de uma terra onde eles viveriam em paz e tranquilo e teriam tudo para a vida deles. Assim também Deus nos promete a vida eterna através de Jesus Cristo, a salvação através de Jesus Cristo. Então nós temos que tomar o cuidado de não abrir mão dessa salvação, não escolher mais os desejos da carne, as concupiscências dos olhos e abrir mão do que Deus realmente tem. E zelar e buscar realmente a nossa salvação. E levar isso para outras pessoas. Se é as boas novas, se é algo bom, novo que recebemos, por que não levar para outras pessoas? Amém, irmãos? Então esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E peço que sempre ative o sininho, se inscreva no canal e também comente aqui embaixo. Deixe os seus comentários para que eu também possa trazer outros vídeos, outras sugestões de vocês também. E para que vocês não percam nenhuma dos outros próximos vídeos, se inscrevam no canal. Amém? Fiquem com Deus.